Não, tem assim, eu acho que a gente pode dizer o seguinte, o Trump tem uma agenda que me parece que faz sentido, que é essa agenda de achar que ser polícia do mundo é um pouco caro demais, e principalmente com relação aos outros parceiros do Tratado de Defesa do Atlântico Norte, dos europeus, exigirem que eles aumentem o orçamento de defesa deles. Faz sentido essas instituições multilaterais, quando elas foram construídas, o PIB americano era 50%, 60% do PIB mundial, hoje é 20%, faz sentido uma readequação desses gastos. Certo. Eu confesso que essa é a única agenda do Trump que eu consigo entender a lógica. Tá. A questão da tarifa, eu não entendo. Porque o que seria o motivador da tarifa é um fenômeno real no mundo, que é a redução do emprego industrial e uma redução do emprego das qualificações médias em escritórios. Né, o que os americanos chamam de white collars. Então, aquele emprego do chão de fábrica de boa qualidade diminuiu muito e o emprego para as médias qualificações de escritório, que era de boa qualidade, quando digo boa qualidade, é salários um pouco altos, seguros sociais, plano de aposentadoria, seguro-saúde, etc. Isso diminuiu nos últimos 30, 40 anos e a interpretação da base trumpista é que foi o comércio internacional, a globalização que produziu isso. Tem um economista espetacular de Chicago, foi presidente do Banco Central da Índia um tempo atrás, o Rajan. O Rajan fala, olha, dá para entender as pessoas perceberem isso, porque quando uma empresa fecha e ela reabre na China, você vê isso. É muito concreto, né? É concreto. É mais sutil você ver os robôs pegando o trabalho das pessoas. Ou o computador reduzindo a demanda por trabalhadores de média qualificação nos escritórios. Mas 80% do fenômeno da redução desses empregos de média escolaridade, que eram de boa qualidade, está associado a esse fenômeno, progresso tecnológico. Certo. É um fenômeno parecido com o que aconteceu na primeira Revolução Industrial, que as novas tecnologias da primeira Revolução Industrial diminuíram muito a demanda pelos artesãos mais qualificados. O capitalismo, o desenvolvimento das tecnologias tem isso. Tem os perdedores, vão ficando pelo caminho, dependendo da capacidade daquela sociedade de gerar ou não uma proteção social melhor, uma escolarização melhor dos filhos, você consegue sair melhor ou pior. Mas certamente tarifa não é a saída. Não. Inclusive porque a tarifa, ela, por um lado, aumenta os preços. Para o consumidor americano, a tarifa é equivalente a um imposto sobre o bem final. E, por outro lado, a tarifa vai gerar uma valorização do dólar. A gente já viu isso. Uma boa parte da valorização do dólar contra todas as moedas, inclusive contra o real, que houve lá em novembro, dezembro, quando o real passou de 6, uma parte importante desse movimento era o mercado financeiro se antecipando à colocação de tarifas para o Trump. Ora, o que o mercado fez? Se ele vai colocar tarifa, o dólar vai se fortalecer. Porque pensa, no regime de câmbio flutuante, o câmbio flutua. Sim. Suponha que você, Trump, coloque uma tarifa de 10% contra importação de tudo. Se o dólar se valorizar 10%, é como se nada tivesse acontecido, percebe? Economia, os mercados são vasos comunicantes. Então, se ele colocar muita tarifa, a reação normal dos mercados, e não é só dos operadores, isso é normal de oferta e demanda nos diversos mercados de bem, vai ser acabar gerando um movimento na direção contrária, que compense, em parte, pelo menos, o que foi feito. E no regime de câmbio flutuante, isso ocorre pelo fortalecimento daquela moeda em que muitas tarifas foram colocadas. Então, você tem esses dois efeitos. Uma parte neutralizada, e o que não for neutralizado vai gerar inflação lá dentro. E tem um terceiro efeito, que reduz a eficiência econômica de tudo.
Então, eu tenho muita dificuldade de entender essa lógica do Trump. Perfeito. E eu queria pegar esse gancho da eficiência para entender um conceito, porque eu li num artigo do nosso colega Daniel Hittner na CNN Brasil, que algumas fontes do setor siderúrgico em particular avaliam que para negociar com o governo Trump, eles podem colocar assim, olha, para fabricar o aço que vocês vão taxar, nosso, se é que vão mesmo, porque por enquanto ainda está só no discurso, ainda não foi concretizada a medida, né? O Brasil compra $1 bilhão por ano em carvão dos Estados Unidos. Então, tem um efeito cascata aí que pode acontecer. Eu queria entender se essa eficiência que você está falando passa pela cadeia, então, produtiva de quem fornece o aço para os Estados Unidos fazerem lá seus automóveis, os outros produtos do aço, e também dessa matéria-prima que eles próprios fornecem para outros países que vão também retaliar. A eficiência passa por aí? O que é essa eficiência? É rigorosamente isso que você falou. Que é assim, a gente quando pensa em comércio ainda, a gente tem um modelo antigo, que era um modelo que vigorou assim, no século XIX, até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, que era o chamado modelo Norte-Sul de comércio. Certo. Então, o Sul exporta para o Norte matérias-primas e o Norte exporta para o Sul bens acabados. Então, um comércio bem simples, em que vai matéria-prima e vem bens manufaturados do outro lado. Aí, quando o mundo é assim, os impactos de redução de eficiência das tarifas não é muito grande. Você faz lá as contas tal, e é uma coisa pequena. Agora, o problema é o seguinte, é que o mundo não é assim. Desde o pós-guerra, mas isso ficou muito forte a partir da década de 1990. Né? E o economista que construiu essa teoria, que formalizou trabalhos lindíssimos, que é o Paul Krugman, cara que ganhou o Nobel por causa disso. Ele percebeu, olha, o comércio não é mais norte-sul. O comércio é norte-norte. Que é o seguinte, vai um pedaço para cá, lá junta com mais alguma coisa, vai para outro lugar, junta com mais alguma coisa, até chegar no bem final. Ou seja, um monte de mudanças tecnológicas, inclusive a produção do container. O container, que é uma ideia simples, mas é dessas ideias geniais, reduziu o custo de transporte pesadamente. E aí a gente pôde pegar um bem, sei lá, um celular, e picotar em várias etapas. Então, o projeto é feito no Vale do Silício, o software é lá, a capa é feita em outro lugar, o circuito é feito não sei onde, o chip num terceiro, e vai montando. Então, onde que é feito o celular? Sei lá. É feito no mundo todo. Então, se eu passo uma tarifa, agora o problema é o seguinte, então a tarifa desorganiza essa cadeia. E a desorganização é maior. E aí tem uma coisa técnica, mas é importante a gente ver nesse mundo, porque assim, se a China ela exporta o celular, pronto, tá? A China fez o celular e exporta. Mas ela fez uma pequena parte, porque o chip veio de outro lugar, o projeto veio do outro, o software do outro. Então, dos 100 que ela exporta, ela adicionou 20. Então tem lá 80% de insumos. Ora, quando tem uma tarifa de importação, a tarifa de importação não é sobre os 20 que foram adicionados naquele último elo. É sobre os 100. Então, a tarifa de importação no mundo globalizado, ela funciona como um imposto sobre faturamento, é em cascata. Se todo mundo colocar tarifa de importação, você vai ter um imposto sobre o valor total que vai ser exportado, quando aquele país adicionou uma pequena parte. E se nós desorganizarmos completamente essas cadeias globais de valor, a produtividade do mundo vai cair muito. Vai ficar todo mundo mais pobre. É um custo imenso. Então, assim, eu não sei se o Trump está
está precificando tudo isso. Eu tenho muita dificuldade de entender o Trump, e eu acho que quem tem mais jeito de entender ele não são os economistas, porque ele aparentemente não está seguindo muito o livro-texto de economia. Então, acho que Christian Lindh, o pessoal de relações internacionais, cientistas políticos, sociólogos, talvez antropólogos, não sei, psicólogos, nós economistas temos dificuldade de entender a lógica dele. E é difícil enquadrá-lo ideologicamente na economia, inclusive, né? Porque ele é enfim, um exemplar ali, né? Do capitalismo, do self-made man, do homem de negócios, do businessman, que aí quando vai ao governo adota medidas protecionistas, pelo menos no gogó, aí às vezes recua, às vezes avança, como o Christian desenhou assim, muito bem. Nós economistas, às vezes, a gente distingue entre medidas pró-business e medidas pró-mercado. Muitas vezes, medidas pró-business são anti-mercado. Essa distinção é interessante. Você consolidar monopólios, tem um monte de coisa que você pode atender interesses de grupos produtivos importantes, mas você não atende o interesse agregado, o interesse comum. Por exemplo, acho que aí a gente está discutindo, o Trump vale a pena. Há 2 anos atrás, em março de 2023, os bancos médios americanos quebraram, lembra? Foi em março de 23, teve a quebra lá daquele Silicon Valley, não sei das quantas, e tinha um banco de Nova York, bancos médios. Você olha assim, por que eles quebraram? Foi uma pichotada regulatória. Assim, era estranho imaginar que um banco grande como aquele pudesse ter quebrado pelo motivo que quebrou. 2, 3 anos antes, o Trump tinha afrouxado a regulação sobre os bancos de uma regulação que tinha sido feita no governo Obama em função da tragédia que foi 2008. O problema bancário em 2008. A gente sabe que aquela quebra toda bancária em 2008 foi uma má regulação dos bancos, e aí se consertou isso e se fez uma legislação ok. O Trump manteve uma boa parte da regulação, mas afrouxou para uns bancos numa certa faixa de tamanho, que foi exatamente onde apareceu o problema depois. Então, essa ideia de que necessariamente desregular é bom, tem que ver como você vai desregular. Porque se você não regular o que precisa ser regulado, problemas vão ser criados à frente.